Plano cartesiano. O plano cartesiano ele é muito usado em geografia para localização, longitude, latitude. Aquilo que vocês veem nos mapas são planos cartesianos. Então, isso não é muito diferente para vocês, não é uma matéria nova, tá? Então, é simplesmente vocês vão aprender agora a como localizar ou marcar esses pontos no plano cartesiano. O plano cartesiano ele é constituído, como vocês estão vendo aí do lado direito de vocês, uma cruz, tá? Que na horizontal eu tenho x, na vertical eu tenho y. Horizontal é a parte deitada e vertical é a parte em pé. Então, se vocês repararem aí, eu tenho um x positivo e um x negativo. Para a direita, o x é positivo, para a esquerda, o x é negativo. Para cima, o y é positivo, para baixo, o y é negativo. Sempre partindo do zero. Se você reparar aí, eu tenho números crescentes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Para a minha esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Então, meu plano cartesiano, ele sempre vai ter essa configuração. Tá? Sempre começando do zero e crescendo. Bom, meu plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Os quadrantes, eles são anti-horário, tá? Outra coisa. Bom, no plano cartesiano eu trabalho com par ordenado. O que seria par ordenado para mim? X e Y. Os valores de x sempre na frente e os valores de y sempre atrás. No caso aí eu estou dando aí alguns exemplos de par ordenado. O ponto A, que é igual a 4,7. Meu x vale 4, meu y vale 7. No ponto B, 8 é o valor de x e menos 9 o valor de y. Ponto C, menos 2, x e 2, y. Ponto D, menos 5, que representa o meu x, e menos 4, que representa o meu y. Ponto E, o 5 representa o meu x e o 3 representa o meu y. Sempre vai ser essa condição. Os valores de x na frente e os valores de y atrás no par ordenado. Então, na localização aí, que eu estou dando um exemplo, vamos localizar o ponto A, que é o 4 e o 7. Então, eu procuro o 4, que é no x positivo, que é a minha direita, e o 7, que é o meu y, na parte de cima. Então, localizei esses pontos, eu só faço um caminho e marco. A mesma coisa aí, olha, eu procuro o meu x8 positivo e procuro o menos 9 no y negativo, que é a parte de baixo do meu plano cartesiano. Então, os dois saem e se encontram. O C, eu procuro menos 2 no x, que está à minha esquerda, e procuro 2 no y, que está na parte de cima. O D, menos 5, o x, que está à minha esquerda, e o menos 4 no y, que está na parte de baixo. É 5 positivo no meu x, que está à minha direita, e 3 no meu y, que está acima no gráfico. Tá? Não é difícil, é só localizar os pontos, marcar e fazer a interseção. Produto cartesiano. Como o nome está dizendo aí, produto quer dizer multiplicação. Tá? Vai ser uma multiplicação de pontos ou multiplicação de conjuntos. Dado dois conjuntos não vazios, a relação A vezes B, presta bem atenção no símbolo aí de vezes, é a representação binária
formado pelos conjuntos dos pares ordenados x e y. Binária, porque são dois números. Tá? Um exemplo aí, olha, sendo A igual a 1 e 2 e o B igual a 3, 4 e 5. Então, os elementos de A1 e 2, os elementos de B, 3, 4 e 5. Eu quero a relação binária do produto cartesiano A vezes B. Então, eu vou multiplicar os elementos de A com os elementos de B. Então, o A vale 1, eu vou formar um par ordenado 1 com o 3 no B, 1 com o 4 e 1 com o 5. O próximo, eu vou pegar agora o elemento 2 do A. Então, 2 com o 3, 2 com o 4 e 2 com o 5. Então, eu formei já o meu produto cartesiano, que é A vezes B. Eu também posso pedir um produto cartesiano B vezes o A. Então, eu começo com B e termino com A. Então, meu elemento B vale 3. Então, eu vou formar meu produto cartesiano. 3 com 1, 3 com 2. Vou formar agora com o meu elemento com 4. 4 com 1 e 4 com 2. E o próximo seria o 5. Então, 5 com 1 e 5 com 2. Então, eu formei meu produto cartesiano B vezes o A. Importante, muito importante, é eu saber se eu quero A vezes o B ou B vezes o A. Agora, meu próximo produto cartesiano é A ao quadrado. Vocês sabem que A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes o A. Então, eu vou pegar o meu conjunto A e multiplicar pelo meu próprio conjunto A. Então, fica 1 com 1, 1 com o 2, 2 com 1 e 2 com o 2. Próximo produto que eu estou pedindo é B ao quadrado, que é igual a B vezes o B. Ou seja, eu vou pegar os elementos de B e multiplicar pelo próprio elemento de B. Então, vamos lá. 3 com o 3, 3 com o 4, 3 com o 5. 4 com o 3, 4 com o 4 e 4 com o 5. 5 com o 3, 5 com o 4 e 5 com o 5. Não é difícil. Basta prestar atenção que tipo de produto eu estou pedindo. Se é A vezes o B, ou seja, os elementos de A vezes elementos de B. Se é B vezes o A, que é os elementos de B com um elemento de A. Como é um par ordenado, não me está dizendo ordem, eu tenho que seguir uma ordem. Então, A ao quadrado é igual a vezes o A, ou seja, os elementos de A vezes o próprio elemento de A. E B vezes o B, ou seja, os elementos de B vezes elementos de B. A ordem importa e muito. Distância entre pontos. O que eu quero aí? Se vocês olharem no gráfico cartesiano que eu estou mostrando aí, o ponto A e o ponto B, então eu quero essa distância entre o ponto A e o ponto B. Mas poderia ser qualquer ponto, ponto A, B, C, D, F, G, H, aí questão do problema. Mas em si, para mim calcular essa distância no plano cartesiano, eu preciso dessa fórmula aí, olha. D quer dizer distância A até o ponto B, que é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar o x do ponto B menos o x do ponto A. Eu vou pegar o y do ponto B menos o y do ponto A. Bom, não é uma questão difícil, só que eu tenho que ter muita calma e muita paciência para retirar o x2 e o x1 e o y2 e o y1. Tá? Então, olha, meu primeiro exemplo aí é, dado os pontos A, que é igual a 2 e menos 3, e o meu ponto B, que é igual a 4 e 5.
Retirando os dados do problema, o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a 4, y1 igual a menos 3 e o y2 é igual a 5. Como eu estou falando, é o par ordenado, x na frente e y atrás. Isso não muda. Então, substituindo agora os dados que eu tirei na minha equação, eu vou obter x2, 4, menos x1, que vale 2. y2, que vale 5, menos o y1, que vale menos 3. Por que está entre parênteses aí? Porque eu vou ter que fazer jogo de sinal. Tá? Então, repetindo aí, eu vou obter 4 menos 2 vai dar 2. 2 elevado ao quadrado, 4. 5 menos com menos dá mais. 5 mais 3, 8. 8 elevado ao quadrado, 64. 64 mais 4, 68. Fatorando 68, eu vou obter 2 raiz de 17. Tá? Então, retirou os dados do problema, x1, x2, y1 e y2, joga direto para a fórmula e depois é só tirar a raiz quadrada. Tá? Bem fácil, bem direto. Fatoração. Eu tô mostrando a fatoração da atividade anterior, que era raiz de 68. Tá? Então, a fatoração ela vai acontecer da seguinte forma. Eu pego 68 e vou dividir por 2, porque ele é um número par. Então, 68 dividido para 2, 34. 34 dividido para 2, 17. 17 dividido para 17, 1. Quando der 1, acabou a minha fatoração. Então, eu coloco dentro da raiz o 4 vezes 17. Por que o 4? Porque 2 vezes 2 deu 4 vezes 17. Então, raiz quadrada de 4, 2. Como 17 não tem raiz, ele permanece dentro da raiz. Então, 2 raiz de 17. Então, a fatoração ela é bem fácil, tá? Então, no caso, é só ir fatorando pelos números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11. Números primos, lembrando, são aqueles números que ele tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo.